O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, ele nasceu no Rio de Janeiro, se formou em História aqui na UFPR. É mestre em Ciência Política e doutor em Ciências Sociais e um dos principais especialistas em Segunda Guerra Mundial. Denison de Oliveira é autor dos livros Os Soldados Alemães de Vargas e Os Soldados Brasileiros de Hitler, frutos de um intenso trabalho de pesquisa. Vamos saber mais no Persona de hoje. O professor Denison de Oliveira é nosso convidado. Professor, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, Marco. Pessoal, vamos falar um pouquinho dessa origem. Carioca? Verdade, nasci no Rio de Janeiro, filho de militares, né? Em algum momento meu pai, que era capitão das comunicações, foi transferido para Curitiba e a gente acabou ficando aqui mesmo. Uhum. Isso, você veio para cá com que idade? Mais ou menos? Com 5 anos. Isso foi em 1969. Eu sou nascido em 64, no ano do golpe, né? A gente veio para cá com 5 anos e desde então, exceto pelo breve período que eu fiquei estudando mestrado e doutorado na Unicamp, eu morei basicamente aqui em Curitiba. Uhum. E que lembranças tem dessa infância por aqui? São várias, né? Inclusive porque naquela época a minha família era relativamente privilegiada, né? Eles compraram uma máquina filmadora em Super 8, que era uma coisa assim extraordinária enquanto mídia. Filmamos muita coisa, então tem uma lembrança bastante nítida, né? Do que era Curitiba, do que era o Paraná. Você já tem esses materiais? Várias coisas já foram upadas no YouTube. Estão lá disponíveis, né, para o pessoal ver como era, por exemplo, o bairro do Bigorrilho, onde eu passei quase toda a minha infância, como era, por exemplo, as praias do Paraná em 1969, 70. São registros que eu acho que podem ser importantes. E a história? Como é que entrou no caminho aí? Foi tudo culpa da televisão. Culpa da... Aquela minissérie televisiva norte-americana de ficção que chama-se O Túnel do Tempo, foi reprisada várias vezes, né, que mostra as aventuras de 2 cientistas que viajam pelo tempo em várias fases históricas. Aquilo lá fundiu minha cabeça. Aquilo lá realmente me derreteu os neurônios e me fez afirmar em minha convicção que eu só seria feliz sendo historiador. Não sei se você lembra da minissérie, tinha uma sala de controle que monitorava os viajantes no tempo, né? E recorrentemente, quase todo episódio, eles tinham que perguntar aos historiadores onde é que eles estão, o que está acontecendo, o que podemos fazer e tal. Eu achava aquilo sensacional. Puxa, que bacana, o historiador é um cara importante, vou ser historiador quando crescer. E como é que foi a diferença entre a ficção e a realidade? Foi um choque, realmente, né? Foi estudar? Foi um choque, né? Porque, a começar que a profissão de historiador nem existe, né? Se serve de consolo, a profissão de cientista também não existe, né? Então, quer dizer, o conhecimento, a produção do conhecimento, ela não é privilegiada ou fomentada aqui no país na proporção que deveria ser. Comento muito a respeito na introdução desse meu último livro, quer dizer, o que é a precarização da pesquisa histórica nesse país, o que é o desmonte das instituições de preservação de arquivos da memória nacional. Então foi realmente um choque, né, entre aquela coisa idealizada que eu tinha de como seria legal ser historiador e o encontro com a realidade foi realmente um impacto bastante significativo. Mas nenhum momento desanimou aí? Como não? Várias vezes? Sim, depois chega uma certa... Como quer encarar, assim, essas situações? A cobrança é tanto interna da tua parte, assim, poxa, você tem certeza que isso que você quer fazer, né? Quanto externa, né? Poxa, vai ser professor, né? Pô, vai ganhar mal e tal, então... Você é só professor ou você trabalha? Tem dedicação exclusiva, né? Que é na federal, aquelas né? Perguntas, né? Mas objetivamente tenho que enfrentar isso. Você só dá aula, né? Pô, dureza, né? Mas são coisas assim que eu acho que em algum momento vão se resolver nesse país, porque obviamente você não pode aspirar a ter uma nação civilizada, né? Uma nação desenvolvida sem essa reflexão constante sobre a história e instituições voltadas à produção do conhecimento histórico. E daí você foi fazer mestrado, doutorado, continua aí os estudos? Aí, tendo feito história aqui na Federal, que era um curso bastante decepcionante, viu? Eu tenho na minha página pessoal, nas redes sociais, vários documentos, né, da época de graduação. É interessante a gente notar que a graduação em História, nesses meados dos anos 80, quando eu me formei aqui no UFPR, fazia greves anuais contra seus professores. Absolutamente medíocres e insuportáveis. Na sua maioria, com as exceções que sempre tem, né? Esses documentos estão online, é bem interessante o pessoal consultar. O que era a revolta, assim, a crítica, né, que o estudante de História fazia contra seus professores no curso de História na UFPR. Meu desencanto foi tão grande que eu desisti momentaneamente da História e migrei para a Ciência Política. Eu fui fazer mestrado em Ciência Política na Unicamp em 1986 e 87. Por que política? Porque naquela época eu já tinha me convencido que a história era uma coisa meio inútil e irrelevante, que não tinha nenhuma serventia social, nenhuma utilidade política, e por outro lado a ciência política, em especial, Marco, no que se refere à análise de políticas públicas, era uma coisa que me fascinava e achava que ia ser relevante. Eu fui prestar processo seletivo na Unicamp,
no mestrado em Ciência Política, na linha de pesquisa que chamava-se Estado e Políticas Públicas, que treinava, né, que formava o pessoal para estudar e analisar políticas públicas, achando eu que esse seria um conhecimento relevante e significativo para o futuro do Brasil, que haveria um grande debate sobre as políticas públicas, que várias instâncias públicas e privadas, civis, militares, laicas e religiosas, pagariam analistas de políticas públicas para interpretar e fazer a crítica. E eu aí também criei uma nova decepção, né, porque desisti inclusive de estudar políticas públicas no finalzinho do século passado. E me decepcionei muito porque esse tipo de produção do conhecimento, o conhecimento sobre as políticas públicas, ele é irrelevante. E não tem a menor função social, não serve para absolutamente nada e não tem nenhum impacto sobre o sistema político ou sobre as políticas públicas em si, ao contrário do que eu imaginava originalmente. E você acha que tem como alterar isso e de que forma? É o processo civilizatório, né? Seria indispensável ter um amplo debate sobre políticas públicas, né? Mas eu percebi, né? Não fui nem eu que percebi, nem são autores que me precederam, que o hiperpresidencialismo brasileiro, tanto em nível federal com o presidente da República, quanto em nível estadual com os governadores, em nível local com os prefeitos, são autoridades que podem fazer e desfazer da maneira que quiserem, assim, sem críticas, sendo imunes a críticas, como a gente nota no cotidiano, totalmente assim à prova, né, a salvo dos mecanismos de controle e contrapeso da sua autoridade. Então, nesse contexto autoritário, seria tão ridículo quando a gente pretender estudar políticas públicas no antigo regime francês. Quando o rei dizia que o Estado sou eu. Você discutiu políticas públicas com um cara que diz que o Estado sou eu. É ridículo, né? Infelizmente, é o contexto que a gente vive, que o conto seja transitório. Em algum momento, essa situação seja superada e os analistas de políticas públicas tenham, né, o lugar que lhe é de direito. E os livros? Começou a escrever, qual que foi o primeiro? O primeiro foi o meu mestrado, né, que chama-se Estado e Mercado, Radiodifusão no Brasil, que é o meu mestrado em Estado e Políticas Públicas na Unicamp, no Departamento de Ciência Política, e que fazia uma grande análise assim, do que era a gestão da regulação pública das emissoras de rádio e TV na época da ditadura militar. Aí eu dei sequência a isso fazendo um doutorado também na Unicamp, onde eu estudei a política do planejamento urbano em Curitiba, que saiu um livro, inclusive aqui para a editora da UFPR. Né? Curitiba e o mito da cidade modelo? Perfeito. Esse livro é do ano 2000. E até hoje ele vende bem. É uma outra decepção que eu colhi, né? Porque eu achava que esse livro ia ser rapidamente tornado obsoleto e superado pela profusão de livros que seguiriam ele para rebater ou para confirmar. Nada disso aconteceu, é um indicador a mais, né, de como é insuficientemente desenvolvido, no limite inexistente, a análise de políticas públicas. Depois disso, lancei um terceiro livro, que chama-se Urbanização e Industrialização no Paraná. E esse livro, que se chama Urbanização e Industrialização no Paraná, é uma análise da política industrial paranaense na época da atração das montadoras para o estado do Paraná. Também bastante crítico, né, apontando as inconsistências e mazelas e perversões embutidas ali. E foi nesse momento, 1998, 99, que finalmente eu desisti de estudar políticas públicas e passei a estudar História Militar. História Militar. Voltando naquele primeiro lá, que conclusões que você chegou estudando aqueles temas? Você se refere ao Estado e o mercado na radiodifusão? Isso. A conclusão é que não havia nenhuma democracia na maneira pela qual o Estado dava as concessões, concedia as concessões de canais de rádio e TV. Era um instrumento de poder do governo que, para prestigiar seus aliados, para silenciar seus inimigos, dava um sentido político a essas concessões de rádio e TV. Isso tinha que ser mudado, né? Eu achava que ia ser mudado com a Constituição de 88, que previa mecanismos de controle por parte do Congresso e um mecanismo mais transparente, né, de concessão das faixas de frequência para rádio e televisão. Nada disso aconteceu. E a gente vê daí o governo FHC transferindo as concessões de canais de rádio e TV para quem pagasse mais, né? Uma lógica de leilão, que não é apenas profundamente antidemocrático, também favorece a concentração da propriedade, fazendo o contrário, né, do que todos os analistas do ramo estavam dizendo para ele fazer. Né? Então, uma evidência a mais a provar a completa inutilidade de se estudar políticas públicas nesse país. Isso foi em que ano que você... O meu mestrado foi defendido em 1990, o livro saiu logo em seguida, em 1991, por uma editora aqui de Curitiba, que faliu logo depois. Eu espero que não tenha falido por conta do meu livro, mas é uma coincidência bastante funesta. 90, são 25 anos. E daquelas conclusões, pouco mudou, nada mudou? Eu receio que sim. Eu acho que o caráter autocrático, antidemocrático, excludente das concessões de canais de rádio e TV, a relação promíscua entre o poder público, dele fiscalizar, e os fiscalizados, né? Eu acho que estão basicamente inalteradas. As conclusões podem ser, em boa medida, mantidas. E é assustador pensar que em 25 anos... se esperava, teoricamente se esperava uma evolução, né? E olhar para isso e ver que nada mudou.
Na verdade, eu só vejo regressão, sabe? Eu não vejo evolução. Tem vários regressão. É pior ainda. E é uma coisa que me assusta bastante, Marco. Também por isso que eu desisti de estudar políticas públicas. Né? É meio apavorante você parar para pensar que o país só existe. Nós só estamos aqui agora com toda essa energia elétrica, essas comunicações, por causa dos investimentos que Vargas e os militares fizeram. É espantoso você notar isso, né? Que tipo de investimento? Todos de infraestrutura. As últimas hidrelétricas no Pará, por exemplo, datam dos anos 90, na primeira metade dos anos 90. Então, você para pensar nas grandes obras de infraestrutura, ou elas são de Vargas, né, ou são dos militares. Agora mesmo tem uma proposta estapafúrdia, me parece, de transformar a base aérea de Santa Cruz, que data da época da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, em aeroporto comercial. Eu falei, não, você tem que fazer um aeroporto comercial de verdade, não pegar uma base militar e adaptar e tal. Então é espantoso que investimentos de Vargas com a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, toda essa série de bases aéreas ainda estejam sustentando o país. Pense nas realizações dos militares, então, que são tão execrados, né? Todo o sistema de telefonia que nós conhecemos, a descagem de alta distância que interligou o país inteiro, todos os municípios, é um legado da ditadura militar, né? E de lá para cá, né, a gente nota assim que no regime democrático, onde justamente seria favorecida uma discussão sobre as políticas públicas, esse debate é abafado e é tornado irrelevante. Tá certo, vamos fazer um rápido intervalo e a nossa conversa com o Denison de Oliveira continua no próximo bloco. Até já! Persona está de volta, hoje recebendo Denison de Oliveira. Denison, um dos livros que a gente comentou no bloco anterior foi esse, Curitiba e o mito da cidade modelo, né? Quais são os mitos? Bom, o principal já está no título, né? Que é uma cidade modelo, que é uma cidade de referência a nível mundial, que é uma cidade reconhecida pela excelência do seu planejamento urbano. Agora, é importante notar que o mito não pode ser confundido com a mentira, né? A mentira e o mito é uma construção ideológica que tem componentes da verdade. Então, durante muito tempo, por hipótese, entre 1971 e 1992, 93, esse mito tinha uma boa parcela de verdade, né? Nós tínhamos uma cidade que tinha essa pretensão de ser referência para as demais e ser uma cidade modelo. E como tinha recém-ingressado no doutorado em Ciências Sociais, na Unicamp, de novo, na linha de pesquisa de Estado e políticas públicas, eu achei que esse era um tema que seria extremamente relevante e importante discutir o que havia de verdade e de mentira nessa construção do mito de Curitiba enquanto cidade modelo. E quais foram as verdades e as mentiras aí que você As verdades concluiu? É que Curitiba, naquela época, na degradação, por isso que eu falei para você em retrocesso, naquela época Curitiba era uma cidade extremamente simples e fácil de se gerenciar, né? São os dados que tem no livro, né? Curitiba, ao lado de Porto Alegre, naquela época, eram as cidades que tinham o menor número de pobres. Mais ou menos 17% da população era pobre. E para ajudar ainda mais, né, a mística de ambas as cidades, né, esses pobres, a minoria desses pobres moravam no centro. É um contraste agudo com, por exemplo, o Rio de Janeiro, em que a maioria dos pobres moram no centro. Com Salvador, onde quase todos os pobres moram no centro. Quer dizer, tem uma paisagem urbana muito degradada, né, coisa que em Curitiba, por conta dessa estrutura social que antecede o planejamento, jamais ocorreu. E isso se mantém? Como é que não, a degradação foi acelerada, né, Marco? Se acelerou. Se você lê esse livro, as críticas que eu faço, hoje seriam ampliadas numa magnitude muito maior, né? Quer dizer, e veja, eu encerro o livro constatando assim, poxa, o que tornou possível, né, esse mito, né? Foi basicamente o pacto político e econômico que o lernismo, na figura, né, do prefeito, por 3 vezes prefeito Jaime Lerner, pactuou, né, com os vários interesses econômicos que habitam a cidade e exploram a cidade, né? Então essa coalizão de forças políticas e econômicas é que manteve vigindo essa experiência de planejamento urbano e o mito que lhe é correspondente. E eu encerro o livro dizendo assim, poxa, que interessante, né? E além dessa coalizão política e econômica dessas elites administrativas e capitalistas, existe também retribuição ao povo. Quer dizer, por que o povo apoia, por que o povo não se opõe ao pacto lernista vigente em Curitiba, né? Porque havia retribuição. Havia retribuição simbólica na forma dessa mistificação toda, muita propaganda, né, muita publicidade, e havia retribuição material e concreta. E eu apontava pelo menos duas circunstâncias nas quais essa retribuição material concreta do lernismo ao povo se verificava. No câmbio verde, a oportunidade que as pessoas de mais baixa renda têm de trocar o lixo reciclável por vale transporte, ou por dinheiro, ou por comida, né, ou por material escolar.
E aí tem uma retribuição material muito importante, né? E a rede integrada, né? A possibilidade que as pessoas tinham de usar todo o sistema pagando apenas uma passagem, né? Que é um mito, né? Você duvido que você conheça alguém que usou todo o sistema pagando uma passagem. Isso jamais existiu, mas era aquilo que você vendia, né? Isso dava, assim, realmente uma legitimidade social ao learnismo. E é chocante você chegar agora, né, no século XX, e ver que, por exemplo, a rede integrada está em processo de desmonte, né? Não sei em que pé que está o câmbio verde. Mas mesmo essas restribuições materiais pouco significativas, como pudessem ser, eram importantes. E hoje até mesmo essa pequenez, digamos, de retribuição está sendo colocada em risco, né, pelo próprio poder estabelecido. E daí você, em que ano que você começou a partir para os livros militares, para História militar. Então, eu fiz um terceiro e último livro sobre políticas públicas. Eu organizei uma coleção de história do Paraná para a Secretaria de Estado da Educação, que chama-se Estudos Introdutórios de História do Paraná. São 5 volumes, eu escrevi um desses 5 volumes, que chama-se Urbanização e Industrialização no Paraná. E eu examinava em detalhe o caso da Renault, né, da atração das montadoras para a região metropolitana, e foi ali que eu desisti realmente das políticas públicas, que é completamente inútil, né? O tipo do conhecimento assim que não tem a menor serventia. E estamos aí vivendo desde então sob um poder autocrático que faz e desfaz, sem prestar contas a ninguém, sem nenhum contrapeso à sua autoridade. E aí eu comecei a considerar que talvez eu pudesse dar alguma contribuição útil ao coletivo estudando história militar. Aí o primeiro livro foi? Poxa, o livro realmente demorou para sair, né? Porque eu fiz uma pesquisa extensa sobre as pessoas nascidas aqui no Brasil e que foram lutar pela Alemanha nazista. Né? Tá, essa pesquisa começou com o objetivo do livro ou a pesquisa começou... Foi meio acidental, porque isso foi no século passado, né? Foi em 1999 que eu comecei a frequentar mais extensivamente o Museu do Expedicionário. E aí comecei a tropeçar em evidências que sugeriam ter havido um número substancial de brasileiros nascidos aqui que voltam para a Europa antes da guerra começar e vão lutar nas Forças Armadas da Alemanha nazista, na Wehrmacht. E aí, eu muito intrigado com essa história, acabei tomando contato com memórias de um curitibano, um cidadão que nasceu aqui em Curitiba, e que aos 14 anos ele e a família dele foram expulsos do Brasil em 42, né? Que isso aconteceu em 1942, acusados de serem nazistas, né? É o senhor Norberto Toeter, que era filho da secretária do consulado alemão em Curitiba, eles são expulsos. Em 42, quando o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha, eles voltam para a Alemanha em 1942 e chegam em Hamburgo, justamente a tempo de participarem, né, tomarem parte, assim, com testemunhas participantes, né, dos ataques incendiários, né, terroristas que britânicos e americanos fizeram contra aquela cidade. E as memórias deles são realmente muito penetrantes, muito convincentes, e ele acabou me introduzindo, né, a um conjunto de outros indivíduos que, como ele, tinham a mesma experiência. Que tipo de relatos eles... te deram? Da parte do Norberto Toeter, muito interessante a experiência dele de participar como membro da juventude hitlerista das equipes de auxílio aos refugiados e os atingidos pelos bombardeios. E as pessoas que me apresentou são os depoentes que vão compor, né, os depoimentos que vão compor o livro que chama-se Os Soldados Brasileiros de Hitler, que foi lançado em 2008. São pessoas que tomaram parte ativa nos combates, são pessoas de um pouquinho mais de idade e foram engajadas mesmo, né, no exército alemão e lutaram tanto na frente ocidental quanto na frente oriental contra os exércitos aliados. Eu juntei esses depoimentos e fiz um livro e enviei para as 20 ou 30 maiores editoras brasileiras e nenhuma delas sequer cogitou de publicar o livro, que ficou na gaveta entre 2002 e 2007. Em 2008, essa pesquisa foi descoberta pelo pessoal da Deutsche Welle, né, o canal informativo de notícias alemão, e fizeram uma grande matéria, né, apontando assim, poxa, que descoberta inédita, brasileiros lutaram por Hitler, estavam fazendo mais escarcéu na Alemanha. Isso foi replicado aqui no Brasil pela Folha de São Paulo, que transcreveu a matéria, e isso chegou ao conhecimento de um editor aqui de Curitiba, o Dr. Hernani, que é da editora Juruá, que gentilmente me convidou então a publicar esse livro para a editora, e em seguida a esse livro que chama-se Os Soldados Brasileiros de Hitler, já lancei um outro, que chama-se Os Soldados Alemães de Vargas, que trata da comunidade de origem alemã que ficou no Brasil e lutou na FEB, na Força Expedicionária Brasileira, contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. São livros assim que um dá sequência ao outro. Os dois saíram pela Juruá em 2008, isso que alavancou então minha carreira como escritor de história militar. E, quer dizer, precisou estourar lá antes, lá na Alemanha, para chamar a atenção aqui. Literalmente, eu devo essa carreira, essa parte da minha carreira à Deutsche Welle, porque se você não consegue essa repercussão lá, e veja, não houve uma corrida de editores atrás do Denison que foi noticiado na Alemanha, isso não ocorreu.
Felizmente apareceu um editor que achou interessante, que achou relevante, e aí eu consegui efetivamente dar início a essa nova fase da minha carreira, que é a pesquisa dedicada à história militar da Segunda Guerra Mundial. Então foi uma coisa bastante assim, aleatória, né? Por um triz, nenhum desses livros jamais teria saído, né? Se não fosse o desprendimento do Dr. Hernani, né, que é o presidente da editora Juruá. Quais outros aspectos, outras curiosidades que te chamaram a atenção em todos esses estudos aí? O mais chocante de tudo, sabe, Marco, é o injustificável desprezo que a maior parte dos pesquisadores acadêmicos devota à história militar ainda em pleno século XXI. Para mim foi absolutamente chocante descobrir a fascinante história social que existe por trás da Força Expedicionária Brasileira e como ela nos permite entender o Brasil daqueles tempos e mesmo as Forças Armadas de hoje, né? E que absolutamente não desperta o menor interesse dos colegas, dos pesquisadores de história, pelo contrário, é uma coisa ainda mal vista, uma coisa um pouco chocante, né? E por isso que eu tenho que fazer aqui o elogio do meu editor, né? Porque ele correu um certo risco. E o que se comentava na época é que nenhuma editora vai publicar um livro no qual se dá voz a nazistas. Bom, nenhum deles era filiado ao partido nazista, tá? Então, uma generalização que, para mim, como historiador, ela é indefensável. Mas eu entendi o preconceito que havia por trás. Não só da história militar, como, nesse caso, também contra as pessoas que lutaram nas Forças Armadas de Adolf Hitler. Né? Claro que tem enorme preconceito. E pensando aqui no Brasil, né, a funestíssima, né, a negativíssima relação que a universidade tem com a ditadura militar meio que ajuda a entender por quê que até hoje, mesmo decorrido tanto tempo, os pesquisadores ainda relutam, né, em pesquisar a história militar. O que eu acho um equívoco, porque ela é fascinante. Ela não é só o registro das batalhas, a crônica dos combates, o que também é muito relevante. Ela é fundamentalmente uma história social, porque se você for ver o caso da Força Expedicionária Brasileira, a grande massa dos convocados veio diretamente da vida civil. Pessoas muito pobres, debaixo de uma destruição, que não tinham padrinhos influentes que pudessem livrá-los do serviço militar em tempo de guerra, esses foram convocados para a FEB. Então só aí você tem uma radiografia social, assim, da justiça social brasileira, que é muito importante. E no retorno, o governo os abandona. Dispensa todo mundo o mais rapidamente possível, paga o que deve e manda todo mundo embora do exército. E começando uma outra crônica social relevantíssima na história do Brasil, que é o processo de reintegração social dos veteranos de guerra da FEB, que é uma coisa realmente que nos constrange. Eu lembro que um evento que teve no Museu do Expedicionário, certa vez, eu conversei com alguns desses pracinhas, né, e eles falavam desse momento do retorno, né, que era um choque, sim, um abalo psicológico, sim, muito grande. Isso, e realmente havia esse desprezo total de autoridades, sim, e tal, alguns com danos psicológicos, sim, gravíssimos. Né? Porque, na verdade, Marco, não foram feitos exames, né? Nem psicológicos, nem médicos. A pressa do governo em se livrar dos seus ex-combatentes foi tão grande que eles foram mandados para casa sem serem examinados adequadamente. Então, sequelas associadas à pneumonia, à tuberculose, a doenças respiratórias não se manifestam de imediato, elas vão eclodir um pouquinho depois. Os danos psiquiátricos, então, também se vão eclodir um tempo depois. E aí a essas pessoas, aos veteranos de guerra, foi dado o ônus de provar que isso tinha ligação com a guerra para fazer jus a pensões e indenizações. A própria Legião Paranaense Expedicionária surge nesse contexto. No contexto de dar algum apoio, algum socorro, algum atendimento a esses veteranos de guerra, em tudo abandonados pelo governo e pelas Forças Armadas. Eu lembro de uma história que um deles chegou a fazer uma trincheira no quintal de casa. O tamanho era o abalo psicológico. Não sei como, eu não sou da área da psiquiatria nem da psicologia, mas não imagino como é que você faz para restabelecer a integridade psíquica de uma pessoa dessa. Eu gosto muito de citar o livro do Ferdinando Piski, que tem um livro maravilhoso, ele é veterano do 11º Regimento de Infantaria, ele dizia que durante muito tempo depois da guerra ele não podia ouvir estampido sem se esconder, né, embaixo da mesa. Agora, recentemente, né, uma amizade que eu fiz nas redes sociais me disse, poxa, meu falecido pai também, né? Cada vez que começava a estourar rojão e foguete em festa junina, ele se escondia embaixo da mesa. Quer dizer, são sequelas que ficam para sempre, né? E foi realmente uma catástrofe social inominável o Brasil ter feito o que fez com seus veteranos de guerra. Tá certo, mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta, hoje o Persona recebe Denison de Oliveira. Denison, seguiram aí as suas pesquisas sobre a Segunda Guerra, aí surgiram outros livros, a gente tem aqui A Força Expedicionária Brasileira e a Segunda Guerra Mundial, 2012 esse.
Esse é 2011, é uma coletânea que eu organizei como resultado das descobertas que foram tornadas públicas durante o segundo seminário de estudo sobre a Força Expedicionária Brasileira. O primeiro seminário foi feito em 2009 na FRJ, o segundo foi feito em 2011 aqui no Museu do Expedicionário, e esse livro, então, tem os resultados mais importantes, né, das descobertas que os vários pesquisadores da FEB trouxeram a público nesse evento. Que resultados, por exemplo? Tem bastante coisa, né? Principalmente com relação à contribuição da imprensa para o esforço de guerra, com relação ao destino dos ex-combatentes, às associações de veteranos de guerra, com relação às operações militares da FEB, do impacto que elas tiveram no contexto mais amplo da campanha da Itália e assim sucessivamente. Encontrar documentos, acessar documentos, foi tranquilo? Teve resistência? Bom, aqui em Curitiba nós somos os privilegiados, porque somos vizinhos do Museu do Expedicionário, que tem um manancial ainda muito grande de documentos inéditos a serem analisados, né? E recentemente o Arquivo Histórico do Exército, com sede no Rio de Janeiro, começou também a disponibilizar muita coisa. Nós temos avançado muito em relação ao que era a situação, por exemplo, no finalzinho do século passado, quando eu comecei a pesquisar, que poucos acervos, poucos arquivos ainda já estavam disponíveis, né? Agora, é necessário a gente notar que muita coisa pode ser feita nesse sentido, né? E aí não é uma questão específica da história militar, é uma questão geral da pesquisa histórica, a política de preservação de arquivos, de preservação de acervos. Você perceba, até hoje nós não temos um arquivo nacional digno do nome, nós temos um arquivo nacional subordinado ao Ministério da Justiça lá no Rio de Janeiro, que não é bem a mesma coisa que um arquivo nacional, dele ficar em Brasília, e assim sucessivamente. Mas avanços houveram e, felizmente, várias instituições arquivísticas estão também digitalizando suas fontes e colocando online, né, para todo mundo poder consultar, o que certamente é uma grande ajuda, um grande auxílio para o pesquisador. Com certeza. Memória, Museu História Centenário de Max Wolff Filho. Estudou a história dele também? Esse é o resultado de um outro evento que foi feito no Museu do Expedicionário, em comemoração aos 100 anos do Sargento Max Wolff Filho, o maior herói da Força Expedicionária Brasileira. E aqui tem uma contribuição inédita, né, dos nossos colegas pesquisadores dos Centros de Estudos e Pesquisas em História Militar do Exército Brasileiro, que é uma entrevista inédita com a senhora Hilda Delanina, que é a filha única do falecido Sargento Max Wolff, onde ela revela aspectos até então desconhecidos, completamente inéditos da biografia dele. Muito interessante. Por exemplo, o fato que ela dá a entender, né, ela não confia, mas ela dá a entender que o corpo do pai dela jamais foi encontrado, né? Há uma versão oficial que o corpo do Sargento Max Wolff Filho teria sido enterrado no mausoléu dos Pracinhas do Rio de Janeiro, mas ela percebe, né? Ela faz notar que demorou 2 anos para o corpo do pai dela ser dado como desaparecido, né? Então, aí tem uma disjunção em relação à documentação oficial e aquilo que é a memória dela que a gente tem que levar em conta. Também é muito interessante o perfil psicológico atrás do pai, né? Que é um herói a respeito do qual a gente sabe muito pouca coisa, né? E a gente tende a pintá-lo em coisas assim muito gloriosas e heróicas, e na verdade, a partir do depoimento dela, a gente percebe que era uma pessoa bastante comum até, uma pessoa que a gente poderia encontrar na rua a qualquer momento, né? Era um paranaense, né? Como qualquer outro. Aliança Brasil-Estados Unidos, esse é o mais recente? Esse é o livro que é resultado do meu estágio de pós-doutorado no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. E esse livro é dedicado fundamentalmente a examinar as fontes históricas que eu copiei e digitalizei, que foram encontradas no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, né? O NARA, que é o Arquivo Nacional dos Estados Unidos da América, do governo americano, que fica em Maryland, bem pertinho a Washington, né? Eu fui lá no passado, fiz uma extensa pesquisa consultando vários acervos que me propiciaram a descobrir muita coisa inédita sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que transformou-se nesse livro. Inéditas como? Puxa, tem bastante novidade, né? A minha maior curiosidade era saber por que os americanos não cumpriram com o acordo que foi feito com o Brasil de equipar a FEB, de equipar e armar a Força Expedicionária Brasileira no mesmo padrão das outras divisões de infantaria deles. O acordo era esse. A gente vai treinar, armar e equipar vocês igualzinho fosse uma divisão americana, só que não, né? Porque o fuzil que eles usavam é um fuzil moderno, um fuzil semiautomático a gás, né? Bastava o soldado puxar o gatilho para ele atirar. Aquele negócio dava 27 tiros por minuto. Não deram esse fuzil para nós, deram um fuzil velho da guerra anterior, que funcionava com ação manual de ferrolho. Superado, eles já tinham descartado aqui em 1936. Não deram o fuzil para a gente da Segunda Guerra Mundial, deram o fuzil da Primeira Guerra Mundial. Eu queria muito entender, né? Tinha várias versões, tinha falta de fuzil, o carregamento atrasou, né? E eu descobri que não, né? Eu achei uma fonte inédita, tenho certeza que fui o primeiro pesquisador a encontrar esse documento,
que assume que havia uma política não escrita de não fornecer esse fuzil para nenhum outro exército, só para o exército dos Estados Unidos. Quer dizer, havia uma restrição a essas tecnologias mais modernas, mais sensíveis, né, que só os americanos poderiam Quer dizer, usar. não vou equipar o inimigo, teoricamente. E nem os amigos, né? Porque a preocupação dos Estados Unidos era essa. Até porque o amigo pode... O amigo de hoje é o inimigo de amanhã, Com certeza. né? Eu não trabalhei essa documentação, vai virar um outro livro que pretende ser minha tese de titularidade com relação ao México, né, que tanto conflito teve com o vizinho poderoso dos Estados Unidos. Havia uma determinação explícita. Legal, o México é nosso aliado, o México declarou guerra, mas não pode ter mais do que alguns poucos e pequenos arsenais, que é vizinho, né, tem um problema com eles lá. E o Brasil é uma coisa semelhante, Marcos, porque eles temiam transformar o Brasil num rival, uma superpotência militar que, né, dominasse ou exercesse hegemonia sobre os vizinhos e regulavam fortemente todos os fornecimentos militares ao Brasil. Regulavam e fraudavam, né? Uma outra descoberta importante da pesquisa é que várias encomendas que o Brasil fez de armas e veículos foram fraudadas pelos americanos para nos empurrar armas de calibre menor e veículos obsoletos, né? Superados. Eles mudavam os pedidos, fraudando os pedidos para nos empurrar coisas que eram já bastante sucateadas, né? Isso não passou desapercebido, né? O Marechal Dutra, quando foi a Washington negociar a formação da FEB com o Estado-Maior americano, fez saber que os tanques de guerra que os americanos mandavam para a gente eram bem velhos, eram bem superados. Isso aqui não tem coisa melhor para você mandar para a gente e tal. Quer dizer, havia essa tensão na aliança. E a grande descoberta dessa pesquisa também, Marcos, é que havia pré-existente à Segunda Guerra Mundial um grande complexo industrial militar no Brasil que estava na iminência de começar a fabricar fuzis, metralhadoras e já tinha autossuficiência em munição. Eu não sabia disso. São documentos que achei no arquivo histórico do Exército e que me permitem entender por que o Dutra encarava os americanos de igual para igual. Ele não tinha necessidade de comprar nem fuzis nem metralhadoras, porque nós já os fabricávamos e já tínhamos autossuficiência na fabricação de munição. Foi surpreendente descobrir isso, que a gente sempre tem aquela ideia do exército brasileiro subequipado, um exército brasileiro indigente, né, precário às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Não é bem assim. Já havia uma considerável indústria militar e a ambição do Dutra era maior ainda, né? Ele queria que os americanos, e isso foi uma outra descoberta inédita também, ele queria que os americanos financiassem a fabricação de tanques, artilharia e armas modernas no Brasil sob os auspícios do Lend-Lease, que era o programa de financiamento dos americanos aos seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que era a tua reação, a tua sensação após essas descobertas? Olha, no momento que você pega e vê o documento assim, você parece um faniquito, assim, né? Você acha que tem até uma incontinência de algum tipo, assim, porque é muito emocionante. Porque você percebe, né, que como é diferente, né, como é decisivo, importantíssimo o pesquisador ter um arquivo grande, funcional à sua disposição, porque o NAR americano é moderníssimo, né, é super bem atendido e tem uma documentação muito completa que agora está sendo liberada a consulta do pesquisador. Outra grande emoção, mas aí na chave inversa do constrangimento, foi eu achar o documento que trata do acordo informal entre o ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, e o general Arnold, comandante das Forças Aéreas do Exército americano, na qual o Salgado Filho basicamente entregou todo o mercado aeroportuário brasileiro para a indústria americana. Isso é um outro fato inédito, é uma descoberta sem precedentes e dá conta assim, de como era o grau, digamos assim, de entreguismo, né, de rendição mesmo, das autoridades brasileiras que estavam lá empenhando interesses nacionais estratégicos para a superpotência americana. Como aconteceu também com os nossos correios e telégrafos, né? É uma coisa bastante chocante, né? Você olha aquilo assim e, nossa, dá uma vergonha infinita de ser brasileiro, né? Você dá um documento, como eu achei, um documento timbrado dos correios brasileiros, no qual um americano, que era um agente da Federal Communication Commission, a Anatel lá deles, que regula rádio e TV, que eu já conheci no meu mestrado, da Federal Communication Commission. Ele que montou aqui no Brasil uma rede de monitoramento de rádio para interceptar comunicações clandestinas nazistas de rádio, né? E ele se assenhorou do Correio Brasileiro e dava ordens aos funcionários do Correio Brasileiro como se ele fosse o presidente dos Correios, inclusive um documento que eu achei proibindo os funcionários dos Correios Brasileiros de falarem com a polícia brasileira. Então, você olha aquilo assim, dá uma vergonha infinita. Surreal. Desafia a imaginação. Você pegar um ficcionista, o cara não imagina um troço tão surreal. Acho que a palavra que você usou é essa, que possa acontecer, mas aconteceu. E a história militar brasileira é essa. O que você está estudando agora? O que você está pesquisando? Eu voltei com muita coisa dos Estados Unidos, né? Agora eu quero fazer um livro que diga respeito às relações mais amplas entre Brasil e América Latina, porque na medida que o mercado latino-americano foi fechado com a guerra aos fornecimentos da Europa, os americanos se davam ao luxo de exercer seu poder sobre diferentes países da América Latina, regulando estritamente a quantidade de armas e munições que cada um podia comprar. Para isso foi criada uma comissão das munições para a América Latina, lá em Washington, que ao contrário do que o nome sugere, não tinha nenhum latino-americano nela. Só militares americanos que decidiam o que cada país podia comprar, e eu vou tomar esse acervo como ponto de partida para minha tese de titularidade que eu espero defender ano que vem. E temos um livro, provavelmente um novo livro. Vai ficar do tamanho de um livro.
ou ficar um livro talvez tão grande quanto esse. É importante notar, sabe, Marco, que esse livro aqui, Aliança Brasil-Estados Unidos, ele não pretende ser inovador só no conteúdo, com as descobertas que ele tem. Ele também pretende ser inovador na forma, porque pela primeira vez, no livro de história publicado no Brasil, estão sendo disponibilizadas todas as fontes usadas pela pesquisa online. Então, se você abrir qualquer página do livro, você vai notar que as notas de pé de página têm links de internet. Eu dou a chance, então, do leitor ver o documento na íntegra que está sendo citado. Eu cito trechos, documentos para não sobrecarregar o livro. Deixa eu pegar aqui qualquer página. Tá aqui, qualquer página tem. Tá aqui, tem o link, né, para a internet. E as pessoas que leem o livro podem ler o documento na íntegra e, inclusive, avaliar, né, colocar em questão a própria interpretação que eu faço do documento. Quer dizer, com isso eu espero estar dando alguma contribuição para a gente acabar com o domínio que certos donos da verdade exercem sobre o nosso povo, né? Vou citar aqui especificamente o infame livro de William Vac, As Duas Faces da Glória, que é de 85, foi relançado agora, em que, usando documentação de origem americana que eu pesquisei, ele pinçou nos documentos só as considerações negativas, considerações críticas dos americanos contra o exército brasileiro. Eu pensei assim, poxa, isso é antiético e antiprofissional, né? Totalmente parcial. Absolutamente parcial. Quer dizer, você não pode fazer uma leitura tão focada, assim, só para pegar aquilo que você quer que o documento diga. Então, muita distorção, né? Como é que a gente faz para exorcizar isso? Né? É simples, é só dar a todo mundo a chance de ler o documento. A principal fonte do livro do William Vac é o relatório do Brazilian Legion Detachment, né, que era o órgão do exército americano que fazia a ligação com a FEB, que está disponível na íntegra para que todo mundo possa ler e tirar suas conclusões a respeito do mau uso que ele fez desse e de outros documentos. E você também é bastante procurado para comentar sobre política, né? Infelizmente, eu não discuto mais política. Não vou dizer que a política se tornou realmente irrelevante, né? Eu só discuto a revolução mesmo. Mas você acha que esse momento que a gente está passando agora é um divisor de águas? Acho que não, Marco. Acho que é só um estágio a mais da crise, sabe? Não vejo nenhuma grande mudança. A gente só vê uma degeneração, uma degradação cada vez maiores, né? A comparação que eu gosto de fazer com meus estudantes é que são com relação a dois contextos históricos, né? Por um lado, nós estamos muito próximos da República Velha, um sistema profundamente antirrepublicano, cheio de fraudes, manipulações e violências, ou muito próximo ao antigo regime, né? No qual você não é mais um cidadão, você é um súdito, né? Contra o qual pode ser cobrado qualquer imposto, perpetrado qualquer crime e não tem a contrapartida do Estado. Tanto num caso como no outro, né? E essa é a minha esperança, em algum momento haja uma grande crise revolucionária e esse contexto tão funesto que a gente vive seja, enfim, superado. Mas isso não é história pura futurologia da minha parte. E superado de que forma? Você tem ideia? É por especulação minha, porque voltando àquela questão que eu já havia colocado com relação à descrição que eu fiz quando eu estudava políticas públicas, na medida em que você não tem correspondência entre as demandas sociais e políticas e a infraestrutura, em todos os ramos de atividade, não é nem só naquele, por parte do governo, é óbvio que a situação social e política só vai deteriorar, degenerar cada vez mais. Então pode haver tanto uma degeneração progressiva e, digamos assim, suave, né? Como pode haver uma brusca ruptura, como, por exemplo, que poderia acontecer, a gente poderia especular, caso as represas do Sudeste, né, que é onde tem 3/4 do PIB brasileiro, secassem de repente, que a gente ficasse sem água, sem energia. O que será que iria acontecer? Será que não iria acontecer uma grande convulsão social? E não precisa acontecer nenhum grande desastre social nem econômico, não, sai, Marco. Basta que o povo tome a si, nas suas mãos, a resolução dos problemas políticos, como aconteceu aqui mesmo no Paraná, no histórico dia 12 de fevereiro de 2015, quando os professores em greve invadiram a APP e tomaram o plenário da Assembleia. Para mim, aquilo ali era um ato revolucionário e que se tornou uma revolução no momento em que foi dada ordem à PM do Paraná para desocupar o plenário, e a PM não faz isso. A Polícia Militar vira as costas e vai embora, entregando os professores do poder legislativo. Pensei, a revolução acabou e o povo venceu. Então, se houvesse ali lideranças revolucionárias naquele momento histórico para começar a legislar em nome do povo, a revolução já estaria em pleno curso. Isso pode voltar a acontecer a qualquer momento. Lamento profundamente como cidadão paranaense que não tenha acontecido já no dia 12 de fevereiro. Né? Todo mundo está lembrando do 29 de abril. 29 de abril é o normal. É o normal, é a repressão normal, né, que os aparelhos repressivos do Estado exercem contra o povo. O dia 12 de fevereiro é que foi revolucionário. O povo tomou o poder e esse poder foi confirmado pelos aparelhos repressivos do Estado. Já pensou se eles começassem a legislar em nome do povo? Acabaram os pedágios. Piso do professor agora R$8.000, máximo de 25 alunos por turma. Podia ser até tudo desfeito depois pela ordem repressiva, mas o recado teria sido dado. Isso pode voltar a acontecer a qualquer momento, mesmo porque em 12 de fevereiro, você deve lembrar, houve também uma greve de caminhoneiros. E o MST começou a ocupar as praças de pedágio. E não tinha polícia que chegasse para isso tudo. Mas progressivamente vamos ver no Brasil uma crise de efetivos na polícia. Até o tempo inteiro, né? Os efetivos no Paraná são os menores do Brasil, né? Então, uma crise social, uma convulsão política, assim, que você precisa dar muita repressão, eu acho que vão faltar os efetivos e pode acontecer talvez uma grande
transformação política e social, mas para isso nós vamos precisar de lideranças revolucionárias. Esse que é o paradoxo histórico que a gente vive. Porque na época que a Dilma era guerrilheira, não tinha a menor chance da revolução dar certo, mas estava cheio de revolucionários. Hoje em dia é o contrário. Você tem um contexto de crise que talvez possa até ser revolucionário, mas não tem nenhuma liderança que pense em termos revolucionários, coisa que eu lamento profundamente. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Então. Futurologia. Tá certo, o programa não vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença de Denison de Oliveira. Denison, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, Marco. Tá certo. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, Facebook e e-mail estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá.